O Kang é o grande responsável pelos X-Men e o Quarteto Fantástico não estarem presentes dentro do universo 66. Exatamente, é isso que essa teoria do vídeo de hoje diz, e eu vou provar pra vocês como essa teoria faz muito sentido e que isso vai explodir a cabeça de vocês. Galera, essa teoria é muito interessante e quando eu li ela, quando eu vi ela, eu fiquei perplexo. Eu, obviamente, né, tenho que dar os créditos dessa teoria para os Jamesons, a conta, né, Jamesons lá do Twitter. Os caras fizeram esse fio dessa teoria muito boa e faz total sentido, galera. Isso pode ser inclusive uma forma da Marvel explicar a importância, né, daquele que permanece, do Kang após tudo que rolou com Jonathan Majors, e também, obviamente, introduzir de vez X-Men e Quarteto Fantástico no universo 66. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente comentar sobre essa grande teoria, mas antes da gente já ir direto pra teoria, a gente tem que contextualizar e explicar direitinho o mundo fora da Marvel, né? Vamos começar falando sobre o mundo exterior, fora das telonas, né? O mundo aqui, ó, empresarial, né? Vamos começar lá na década de 90. Muitos podem já saber, mas tem gente que não sabe, né? Como a gente já sabe, quando o UCM, né, o universo cinematográfico da Marvel, teve início lá em 2008 com o primeiro filme, né, do Homem de Ferro, a Marvel Studios não podia usar o direito, né, de cinema de vários dos principais heróis da sua editora, né, porque isso, né, porque no final dos anos 90, ali no finalzinho dos anos 90, a Marvel vendeu todos os direitos cinematográficos dos seus principais heróis. Por que a Marvel fez isso, cara? Por que a Marvel deu essa louca? Bom, vamos lá. No final ali dos anos 90, a Marvel tava em uma crise absurda. Os quadrinhos da Marvel não estavam tão bons, a rapaziada não tava comprando e a Marvel entrou em uma crise absurda. Por isso, a única forma foi a Marvel vender os seus direitos cinematográficos de seus personagens para as grandes empresas. Até porque a Marvel nunca ia imaginar que ia criar um universo cinematográfico próprio dos seus heróis, né? Que foi começar em 2008 com o filme do Homem de Ferro e a gente já sabe o que acontece. Mas vamos lá, quem comprou esses direitos, né? A Sony começou comprando os direitos do Homem-Aranha e do Motoqueiro Fantasma. E aí a gente teve, né, entre 2002 até 2014, a Sony, né, lançou pelo menos 5 filmes do Homem-Aranha. 3 filmes ali com o Tobey Maguire, que a gente já sabe, né, e 2 filmes com o Andrew Garfield. A Sony tem até hoje os direitos do Homem-Aranha, mas a gente vai falar disso já já, né. Ainda ali no final dos anos 90, né, nessa crise da Marvel, a Fox comprou os direitos de cinema, né, dos X-Men, do Quarteto Fantástico e do Demolidor. Já, né, por isso que a gente teve todos os filmes de X-Men da Fox, os filmes do Quarteto Fantástico da Fox, o filme do Demolidor do Ben Affleck com Electra, né? E a própria Universal, né? O outro estúdio, ela comprou os direitos do Hulk na época, né? E acabou lançando ali o filme do Hulk lá de 2003 com o Eric Bana, né? Também esteve envolvido no filme do Incrível Hulk já no UCM, né? E tal. E por isso, tantos filmes com os maiores heróis da Marvel não tem relação nenhuma com o MCU, principalmente os filmes antigos, galera. Vamos lá, algumas dessas situações a Marvel conseguiu dar uma driblada, né? Isso começou em 2016, quando a Marvel conseguiu fazer um acordo com a Sony para incluir uma nova versão de Homem-Aranha dentro do UCM. A gente viu, né, o Tom Holland aparecendo pela primeira vez como Homem-Aranha em, né, Capitão América 3 Guerra Civil. Foi a primeira aparição oficial do Homem-Aranha dentro do UCM, né? Com o Tom Holland e tal, e esse acordo existe até hoje. Eles sempre vão renovando, por isso que o Homem-Aranha do Tom Holland ainda está dentro da Marvel. E a Sony e a Fox desistiram no meio disso tudo de fazer filmes do Motoqueiro Fantasma e do Demolidor. Automaticamente, já que elas ficaram tanto tempo sem fazer nenhuma produção do Motoqueiro Fantasma e do Demolidor, os direitos voltaram pra Marvel. Por isso que nós tivemos a série do Demolidor acontecendo na Netflix, dentro do UCM, o Motoqueiro Fantasma aparecendo na série de Agentes da S.H.I.E.L.D., que a gente ainda não tem certeza se é ou não dentro do UCM, mas talvez seja, né? A gente tem essa possibilidade. E a Marvel começou a usar os personagens, né? Depois que teve seus direitos de volta, né? A Fox e a Sony usaram pouco os personagens, né? Motoqueiro Fantasma teve só os 2 filmes com o Nicolas Cage. Demolidor a mesma coisa, só teve aquele filme de 2005 com o Ben Affleck, né? De 2003, perdão, com o Ben Affleck, que não foi lá o que a gente esperava, né? Já o Quarteto Fantástico e os X-Men
ficaram muito tempo com a Fox, né? Tanto que a gente teve aí, cara, 3 filmes de Quarteto Fantástico sendo lançado pela Fox, né? O primeiro lá em 2005, depois a continuação em 2007, e a gente teve aquele filme fantástico do Quarteto Fantástico de 2015, né? E depois disso a Fox nunca mais fez nenhum filme do Quarteto Fantástico, né? Até porque depois de 2015 eu também não faria se fosse a Fox. Já X-Men, a gente teve aí 7 filmes de X-Men feitos pela Fox nos cinemas, né? Fora filmes à parte, como a trilogia de Wolverine, né? Os Novos Mutantes, a série do Legião, a série também de Gifted, né? Nós tivemos muitas produções aí relacionadas aos X-Men. A Fox aproveitou até o último segundo, né? Até que a Disney foi lá em 2019 e comprou a Fox inteira. A Marvel Studios então recuperou todos os seus direitos de cinema do Quarteto Fantástico e dos X-Men. Agora a Marvel poderia incluir esses personagens nos filmes que a gente já conhece, de Vingadores, né? Os filmes do UCM, porque a Marvel recuperou os direitos dos personagens no cinema. E ela tem introduzido os personagens aos poucos. A gente teve agora o filme do Quarteto Fantástico dentro do UCM, né? A gente teve já participações especiais em Doutor Estranho 2 do Professor Xavier, né? O Fera em The Marvels, né? Tivemos o Wolverine agora em Deadpool e Wolverine. Então, esses personagens estão aparecendo com o tempo, mas no momento só tem um personagem onde os direitos não estão com a Marvel de volta, né? A Marvel conseguiu recuperar praticamente todos, menos o do Homem-Aranha. O Homem-Aranha e todo o seu núcleo, né, de personagens ainda está com a Sony, faz parte da Sony, né? Por isso que a Sony lançou aí filmes como Venom, a trilogia de filmes do Venom, Madame Teia, Kraven, Morbius, né? A Sony foi lançando esses filmes porque ela tem os direitos disso tudo, sabe? Os filmes de animação de Aranha-Verso, né? O Homem-Aranha do Tom Holland faz parte do UCM, mas sobre o acordo que a Marvel tem com a Sony desde 2016, que eles vão renovando esse acordo. Se um dia a Sony decidir não renovar esse acordo com a Marvel, o Homem-Aranha vai simplesmente sumir do UCM, porque não tem o que a Marvel fazer, né? Se a Sony chegar e falar, não quero mais fazer acordo sobre o Homem-Aranha, não tem o que a Marvel fazer, sabe? Ele vai continuar só com a Sony e não vai poder mais aparecer dentro do UCM. Mas, assim, não tem muito o que fazer em relação a isso, exceto se a Marvel comprasse a Sony, comprasse pelo menos os direitos do Homem-Aranha, não a Sony em si. Mas, cara, vai ser muito caro se a Sony quiser vender os direitos do Homem-Aranha. Teve até um papo, né, ano passado, onde a Marvel tava interessada, né, em ter de novo os direitos do Homem-Aranha. Mas, cara, a Sony tava pedindo loucura. Mas eu acredito que isso ainda pode acontecer, porque a Sony vai desistir de fazer o seu universo de Homem-Aranha, né? Ela já cancelou o seu universo, então isso pode acontecer. Ué, mas e o Hulk? Ele não tava com a Universal? Exatamente, galera. Os direitos do Hulk com a Universal foram uma jogada muito grande da Marvel, né? Porque boa parte do Hulk usado no UCM foi só em participações especiais. Como ele participou, né, de Vingadores, Thor, né? Ele apareceu em grandes filmes. Homem-Aranha 4, ele vai aparecer agora de novo. A Marvel dribla essa questão, driblou por muito tempo essa questão da Universal pra colocar o Hulk aí dentro do UCM, né? Mas, galera, o acordo da Universal, o que eu falei, a Marvel fez uma jogada muito boa. O acordo da Universal venceu em 2020. Com isso, o Hulk voltou aos seus direitos da Marvel. Por isso que a Marvel tava até planejando fazer um filme novo do Hulk, né? Porque agora ela tem os seus direitos de volta. A Marvel ficou tanto tempo sem fazer nenhuma produção do Hulk, a Universal também não, que os direitos voltaram pra Marvel em 2020. Junto com os direitos do Namor. Por isso que o Namor apareceu pela primeira vez, né, em 2022 em Pantera Negra. Mas vamos lá. Com tudo isso explicado, né, a gente pode entrar finalmente na teoria. Vamos lá, ela vai explodir a cabeça de vocês, porque ela explica justamente, né, e ela justifica todas essas incongruências com o UCM, né, que nasceram de acordos de direitos cinematográficos lá na década de 90, né, em uma narrativa que não faz sentido, né, usa por os personagens não aparecerem. Só que essa teoria dá um sentido muito grande do porquê dentro, né, dos filmes, X-Men, Quarteto Fantástico nunca apareceram aí no universo do 616, né, no MCU. Vamos lá, vamos começar falando sobre esse número mesmo. O número do universo do UCM aí nos filmes é 616, mas essa teoria ela sugere que talvez o número correto não seja 616 e seja 6160, exatamente, né? Isso até a gente pode brincar, até porque a atriz da Miss Marvel fala que o universo dos filmes não é 616 e é 1999. A gente viu o Miguel O'Hara, né, em Aranha
Aranhaverso citando o universo do 616 e falando que é um 999. Só que ele foi também citado em Doutor Estranho 2 como universo 616. Então a gente tem essa brincadeira, a gente não sabe nem qual é o número ao certo do universo, né? Mas a teoria diz que o número certo seja 6160, como se fosse uma modificação do 616 original. E vamos lá, quem modificou isso tudo? Aquele que permanece. Exatamente. Lembra que ele estava controlando a linha do tempo sagrada lá na primeira temporada de Loki para evitar ramificações e o caos de variantes dele mesmo? A teoria dá conta de que foi o Kang que eliminou os X-Men e o Quarteto Fantástico da cronologia do UCM. Lá quando ele estava segurando a linha do tempo sagrado, ele estava comandando lá na primeira temporada de Loki. Ele eliminou os X-Men e o Quarteto Fantástico da cronologia para gerar um universo, né, da Marvel que fosse muito mais fácil dele manipular, brincar e controlar. Esquece os direitos cinematográficos que a gente tem fora dos cinemas, né? Esquece isso, galera. Esses heróis não existem no UCM por causa do Kang. O Kang não quis que eles existissem. E isso há precedente sim nos quadrinhos. E existe um importantíssimo precedente disso, galera. Vamos lá. Desde 2024, a Marvel publica quadrinhos sobre o selo Ultimate, né? O universo Ultimate é justamente nos quadrinhos a Terra 6160, que foi manipulada pelo vilão Criador, que é uma variante maligna do Senhor Fantástico, do Reed Richards, né? Ele fez algo muito parecido com isso, né? Com o que a teoria tá sugerindo. Nos quadrinhos, ele viaja no passado da Terra 616 e ele anulou a origem de vários heróis. Ele capturou a aranha radioativa antes dela picar o Peter Parker. Ele não permitiu que o Steve Rogers fosse descongelado. Magneto e o Professor Xavier foram aprisionados, né? E isso gerou um universo Marvel completamente diferente do curso natural das coisas, onde sem heróis para impedi-lo, o Criador virou uma espécie de imperador não apenas da Terra, mas de toda a existência, porque muitos heróis poderosos nunca existiram no universo 6160 dos quadrinhos. O Criador ele controla o presente, o passado e o futuro. E a teoria é que algo semelhante aconteceu no UCM, galera, nos filmes. É por isso que não existem X-Men e Quarteto Fantástico no UCM, porque esses personagens tiveram a origem radicalmente modificadas e são apenas civis, sem poderes nenhum no UCM. Eles não existem. Wolverine, ninguém existe, galera. Ou eles foram capturados e mortos. Eles até poderiam existir já com as suas mutações, mas o Kang matou todos eles na ramificação que ele criou. Mas eles existem. Ou eles existiram já no UCM. E agora é a parte mais foda dessa teoria. Mês passado, o Kevin Feige, o presidente da Marvel Studios, ele deu uma entrevista para vários jornalistas e foi questionado se o MCU passaria, né, se o UCM passaria por um reboot depois de Guerras Secretas. Ele disse, abre aspas, a palavra reboot é muito forte, prefiro reset. Fecha aspas, né? Eu já fiz um vídeo, inclusive, falando sobre esse possível reboot, né? E que não é um reboot ao 100%. Eu vou deixar até aqui no card pra vocês. Ele foi literal nessa resposta, só que ninguém entendeu. E se depois, galera, vamos lá. E se depois do multiverso entrar em colapso em Guerras Secretas, devido a todas essas manipulações e do Doutor Destino assumir o controle da linha do tempo sagrada, né? Os heróis recuperarem o controle e reestabelecerem o UCM como deveria ser. Exatamente. Os heróis não vão restabelecer a Terra 6160 como ela era, mas sim a Terra 616 como ela deveria ter sido. Eles vão resetar a parada e não rebootar. Eles vão resetar, nos apresentando um UCM como deveria ter sido desde o início, com X-Men, Vingadores, Quarteto Fantástico, Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha e todos os outros personagens. Reboot significa zerar, começar do zero. É o que a DC tá fazendo agora com o James Gunn. Estão começando do zero o universo. Pegar tudo o que existia e jogar no lixo. Se desfazer pra começar alguma coisa do zero, uma coisa nova. Um reset não. Faz parte da narrativa. Tudo o que acompanhamos nesses 20 anos de UCM, valeu. Mas pra Terra 6160, que é a atual. Agora a gente vai ver o universo 616 de verdade. O universo 616 como ele deveria ter sido sem o Kang ter modificado. É por isso que antes de encerrar o universo 6160, que é o atual, a Marvel vai fazer esse grande evento multiversal em Guerras Secretas, onde a gente vai poder se despedir não apenas do que a gente conhece do universo 6160 do UCM até agora, mas de todos os outros filmes derivados dos direitos cinematográficos, como a gente teve os X-Men da Fox, o Quarteto Fantástico da Fox, Motoqueiro
Fantasma da Sony e todos os outros personagens que a gente já teve antes do UCM ser criado, né? Por causa dos direitos cinematográficos. Cara, pra mim essa teoria faz um sentido absurdo, é muito doida. Quando eu li isso aqui, cara, eu fiquei completamente maluco, cara, porque isso faz muito sentido. Além de ter esses precedentes dos quadrinhos, a Marvel daria essa importância para aquele que permanece e para o Kang, que seriam os grandes vilões dessa saga multiversal da Marvel. Só que não acabou não dando certo e agora vai ser o Doutor Destino, né? Mas mesmo assim, ainda daria a grande importância que o Kang deveria ter tido nessa saga multiversal, que é aquele que permanece, e obviamente faria o que a gente quer, o reboot da Marvel, o reset, vamos falar melhor. O reset da Marvel não mudaria nada. Como vai acontecer? Eu falei isso no vídeo que eu falei com vocês sobre esse reboot. Não vai ser assim, vai ser um soft reboot, onde nada vai mudar. A Marvel só vai adicionar algumas coisas. Essas coisas são X-Men, Quarteto Fantástico, Motoqueiro Fantasma, personagens que estavam com os direitos com outras produtoras, mas agora estão com a Marvel de novo. E essa é a grande justificativa. O Kang tirou esses personagens da linha do tempo principal, que era meio meia, para ele conseguir controlar o universo da Marvel sem ter heróis poderosos para impedir eles, que no caso é o Quarteto Fantástico e os X-Men, que são heróis que já venceram o Kang nos quadrinhos. Então isso faria muito sentido, né? Após esse reset de Guerras Secretas, a gente veria o universo meio-meio como ele deveria ter sido. Com X-Men, Quarteto Fantástico, todo mundo junto com os Vingadores, como deveria ter sido de forma natural. Pros heróis, pra todo mundo do UCM, nada vai ter acontecido. Mas pra gente, a gente vai ver que agora o universo resetou como era pra ele ter sido desde o início. Comenta o que vocês acharam dessa grande teoria, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e todos os créditos para o Jamesons do Twitter. Valeu, galera!